Vai começar mais um Desculpa Alguma Coisa aqui, Universa. E hoje eu estou com ela, que é autora best-seller com mais de 20 livros já lançados, mais de 2,3 milhões de livros já vendidos e mais de 10 adaptações de sucesso para o cinema e para os streamers. Ela é também roteirista, jornalista, apresentadora, compositora, atriz e bastante musculosa. A gente vai se ater muito a esse fato. Ela veio para provar 3 coisas para este Brasil. Adolescente lê muito, escritor pode sim vender seus livros e se ninguém dá bola para sua arte, talvez você seja apenas chato. Ela é a deusa soberana Thalita Rebouças. Foi a melhor apresentação da vida que eu tive. Sou eu faço boas apresentações. Adorei, É isso. Ó, quero começar a nossa conversa com uma história muito boa que eu ouvi. Faz umas 3 semanas eu fui no lançamento do livro do Sérgio Rodrigues, meu amigo. E aí teve lá uma fala, né, uma conversa antes dos autógrafos, e ele falou que trabalhava num jornal no começo da carreira dele e que você trabalhava lá muito novinha. Fofoca dele. Exato. E aí ele falou, você vê, né, o perigo de dar conselho para uma pessoa, porque ela entrou na minha sala para pedir demissão e falou, eu vou escrever, eu vou ser escritora, eu não quero mais trabalhar no jornal. E ele falou, ô Thalita, pensa bem, muito perigoso esse Brasil aí para ganhar dinheiro sendo escritora. E ele meio que abriu a mesa falando isso. Imagina, eu falei para Thalita Rebouças que talvez fosse difícil vender livro, né? E eu queria que você contasse um pouco esse começo. Você começou num jornal. Qual jornal que era? Era o Lance, gente. Eu não sei como que eu fui parar esporte. No jornal esportivo. Eu que até hoje não sei o que é impedimento, entendeu? Então, assim, o meu começo, eu me formei em jornalismo e aí eu fiz... eu lembro que o último teste pro Lance era assistir a um jogo de futebol que eu lembro que tinha o Vasco e o outro time, eu claro que não lembro. E gente, pra mim, até hoje, o futebol, 45 minutos, cara, é muita coisa pra ficar correndo atrás de bola. É muita coisa. Pelo E eu amor. fiquei ali, ferrou. Se eu tinha alguma chance. E aí eu lembro que eu botei... Fulano de tal teve uma doação muito água com açúcar. E eu achei que isso ia acabar com a minha reputação. Leram. Eu não só passei, eu fui uma das 4 únicas mulheres de 50 homens que passaram ali. E eles leram. A gente quer isso. A gente quer perder todos os jargões que a gente tem no esporte. A gente quer que vocês usem. Eu falei, gente, eu só usei porque eu não entendo bolhufas de futebol. Eu não sei nem o que eu tô falando. Pra mim foi uma água com açúcar. Doação água com açúcar. Exato, uma doação água com açúcar. E era o Ronaldinho, coisa, sei lá. Mais ou menos que tava, na época era o Edmundo, se não me engano. Todo mundo tava mais ou menos. Achei chato o jogo, como eu acho na maioria das vezes. E aí eu fui foca dele, eu já tinha esse sonho de escrever. Mas a minha família também, quando eu reuni eles na sala, aí eu já estava numa assessoria de imprensa, escrevendo ali do ladinho, né, entre um release e o outro, depois de passar por Gazeta Mercantil, eu fiz umas coisas assim, e eu reuni eles na sala e eu falei, gente, eu vou batalhar pelo meu sonho, eu pedi demissão, e eu vou correr atrás desse sonho de viver de livro. E eu nunca vou esquecer, até hoje, deles falando, você vai ficar maluca, sua louca! Você vai morrer de fome! Super apoiaram. Super incentivo ali dentro de casa, é bacana mesmo. Claro que depois, quando eu fiquei, né, comecei a vender, era uma mentirada. Thalita, sempre apoiei, guardo tudo, sempre. Desde os 5 anos eu falava, minha filha, vai atrás de tudo que você deseja. É isso. E é óbvio, Tati, que eu sei que tanto o Sérgio quanto a minha família não estavam errados, não. É uma maluquice você... Sim. Eu ouvi isso também. Sonhar, Tá, né? mas faz faculdade. Isso, tem o plano B, né? Porque, assim, viver de inventar história. E ainda mais, quem me abraçou foi o público adolescente e pré-adolescente, que na época a gente tinha os grandes, mas não tinha ninguém começando a escrever para aquela galera. Quando eu comecei, era ficção adulta e autoajuda, bombando. E a pizza ali das editoras do mercado dos livros infantos juvenis era uma fatia mínima. E, de repente, eu surgi ali. E primeiro foi Traição entre Amigas,
E aí vendeu direitinho numa Mas você editora. não fez pensando para adolescente? Não fiz pensando para adolescente. O livro é protagonizado por meninas de 18 e 19 anos, tem um personagem de 25. E quando eu lancei, quando eu vi que em um ano ele tinha lançado 4.000 exemplares, mesmo numa editora pequena, especializada em livros técnicos, eu falei, opa, Tem calma. alguma coisa aqui. Eu sou poliana, né? Eu sempre acho o copo meio cheio, vai dar tudo certo. Eu falei, ih, eu posso viver disso. Será? E quem gostou do livro, apesar do livro ser protagonizado por meninas de 18 a 25, foram as meninas de 11, 12 que falavam, cara, obrigada por escrever pra gente, cara. Obrigada por entender a gente. Eu falava, eu não escrevo pra vocês, eu não entendo vocês. Cadê sua mãe? Sabe? Não é, esse livro não é pra você. Então, assim começou. Eu vi que esse público gostava do que eu escrevia. E a reação deles, porque adulto é, cara, que legal teu livro, viu? Parabéns. E adolescente é, cara, teu livro é muito maravilhoso, me dá um beijo, me dá um abraço, me faz uma selfie. Eu falei, caraca, eu tenho esse dom, essa possibilidade de trazer pro hábito da leitura essas pessoas que não gostam de ler e passar a gostar de ler. E aí eu levei vários nãos, mandei 6 originais de Tudo por um Popstar, porque 6 é meu número da sorte, levei 5 nãos, a Rocco me disse sim. E assim começou tudo, porque eu falei, é esse público que gosta de mim? O que esse público ama? Amar alguém, né? Uhum. Desde Elvis, né? Sim. Adolescente para adolescente, a gente ama amar alguém. Sim. E é assim desde o Elvis. Então, nasceu Tudo por um Popstar. Já vendeu super bem na Rocco e tal. E aí eu ia muito nas escolas. Quem gosta de ler numa turma de 30? 3 pessoas assim. E quem não gosta? Era um orgulho. Como se fosse, como se fosse uma fala bem da pessoa. Exato. E eu falava, eu não gosto de ler porque é muito grande. O livro é muito grande. Vocês gostam de ler coisa curta. Eu comecei a realmente amar ler com as crônicas do Sabino, do Luiz Fernando Veríssimo, do João Baldo. Meu pai me dava o JB, que na época o João Baldo escrevia. Eu falei, cara, é isso que eu vou fazer. Histórias curtas sobre mãe e filha. Quem não tem mãe tem uma figura materna. Todo mundo vai se identificar. Fiz a mãe narrando desde que descobre que está grávida, até a metade do livro, quando a filha beija de língua pela primeira vez, a mãe passa o bastão da narrativa para a filha. A filha narra a história das duas até a hora que ela sai de casa para estudar. E eu lembro da minha editora, na época, me ligando. Esse livro não existe, esse livro não é para adolescente. Eu falei, por quê? Meu filho com 5 anos, ela... Porque eu só penso no dia que meu filho agora vai sair de casa. Eu falei, ele tem 5 anos. Ainda vai demorar um pouco. Aí ela, cara, mas esse livro não é. Esse livro não é Jovens Leitores. Eu falei, então vamos fazer um livro, vamos juntas, para mãe e para filha. Isso não existe. Eu falei, vamos tentar? E que bom que ela e o Paulo tentaram. E eu Isso na Rocco. Na Rocco. E eu sou muito grata a eles, porque a partir de Fala Sério Mãe, tudo começou a acontecer. E esse aí foi um sucesso, vendeu. Até hoje. Esse é o que mais vendeu? Esse é um espanto. Vendeu quanto? Eu não sei negócio de número, mas deve estar perto de 1 milhão, assim. Esse é o grande sucesso. Que daí adaptou para cinema. Adaptou para cinema, vai estrear agora em dezembro no Roxy, que é um cinema de 1938. Eu vou ser a estreia de dramaturgia lá. Eles hoje têm um espetáculo para adultos sobre música, sobre, né, que todas as regiões do Brasil. E eles me convidaram para adaptar, então Fala Sério Mãe vai virar um musical que se chama Fala Sério Mãe, Elas Só Mudam de Endereço. Então, além da Ângela Cristina e da Malu, tem outras mães, porque todo mundo me fala isso, Tati. Esse livro é de 2004 e parece que eu escrevi ontem. Ele vende de um jeito, porque é isso, porque as histórias acontecem, não importa se muda, se tem rede social, se não tem, as angústias, os embates, as espinhas, os amores não correspondidos e a intensidade são os mesmos. Sim, sim. Conta um pouco da sua família. Você nasce numa família classe média? Família classe média. Seus pais trabalham com o quê? Meu pai era dentista, minha mãe dona de casa. E eles se separaram quando eu Irmãos, tinha... Filha única filha e única. Neta única. Eu também. Mas eu sou legal, você eu também. Eu sou uma mãe. E assim, aí quando eles se separaram,
eu passei a morar com os meus avós, que são, assim, a minha avó é a minha figura materna. Eu tinha muito meu pai e a minha mãe próximo, mas, assim, eu sou filha de vó. Por isso que eu falo, eu realmente ser legal é um espanto, sabe? Eu tinha tudo para ser estragadinha. Mas, e cresci numa família em que esse avô, que é o grande amor da minha vida, que eu chamo de Nininho, morreu sem nada, ele não viu nada. E ele era a pessoa que mais me incentivava, porque ele, quando eu fui pra escola, eu já sabia ler, porque Gente, ele me ensinou. Gente, eu tô um pouco chocada. Tá igual a minha história, mas vai que eu tô um pouco chocada, vai. E ele, quando ele viu que eu queria gostar de ler, ele começou a me ensinar a ler. Ele começou a ler pra mim. Ele me deu o amor pelos livros. Aí eu não conseguia dormir. Era ele que contava história pra mim. Era ele que, quando lia as minhas redações, era ele que falava: minha filha, você tem que inventar história. Eu, com 10 anos, fazia os meus livrinhos, grampeava, desenhava a capa, botava o meu nomezinho Demais. lá. E ele... Você tem guardado não isso algum? Tem, você acredita? Ia ser tão incrível. E o Nininho, assim, ele é o meu grande... Fico até emocionada falando dele. Porque ele foi meu grande incentivador, sabe? De olhar pra mim, de eu olhar... Foi a figura da minha família que, se tivesse nessa reunião que eu fiz pra dizer que eu fiz demissão, que eu pedi demissão, ele ia falar, ele ia me dar força, sabe? Mas ele morreu, eu tinha 18, 19 anos, então eu fico super triste, porque ele foi o cara, assim, que me fez gostar de arte, que me levou pra ver ET 8 vezes, Que entendeu? demais. Então, O meu avô era Nito. olha! Chamava Osvaldo, mas era Nito. Meus pais trabalhavam o dia inteiro, eu ficava com ele. E aí, quando eu saí da escolinha de bairro para ir para uma escola maior, eu tinha uns 5 anos, ele ficou muito aflito que... Ele pensou, ela vai chegar lá, vai estar todo mundo alfabetizado. Ninguém ia estar alfabetizado com 5 anos. E nas férias, ele me alfabetizou. Então, quando eu entrei na escola maior, as crianças iam começar a ser alfabetizadas e eu já estava. Ele me alfabetizou antes. Olha, que sensacional! E eu decorei aquela Caminho Suave, a cartilha da época, porque, enfim, ele não ia ficar... Já era um vovô, né? A gente não ia ficar jogando bola. Então, ele ficava lendo pra mim. Muito parecido. E você agora me falando da escola, eu me lembro... Olha que coisa louca, eu devia, sei lá, 4 anos. A com I, ai, A com U, A. E eu lembro de eu achar chato. E eu falava, já li tudo Já li, aqui. oi, a gente tá vendo A com U da AU, sério? Sabe? Por causa dele, que coincidência, Tati. E eu filha única também, pois neta única. Que incrível. E... Tem uma resposta que você colocou no teu Instagram que eu adorei, que é quando perguntam, você não vai fazer que tem esse livro maravilhoso dela aqui, ó, que as pessoas perguntam, você não vai fazer o diário de um garoto esquisito? Dá a resposta lá, por favor, que é muito boa essa resposta. Porque eu sempre falo, Tati, você é mãe de menina, né? Eu acho que as mães de menino, a gente tem que falar isso pra elas. Não existe livro de menina e de menino. Eu li o Menino Maluquinho e em nenhum momento eu queria falar, pô, Ziraldo, você não pode fazer uma menina maluquinha pra eu poder ler e me sentir melhor? Pô, o Ruth Rocha, não dá pra ser Marcela, Marmela, Martela, porque, gente, por que Capitães da Areia? Então, assim, a gente não pode ler livros protagonizados por meninos, os meninos não podem, e as perguntas vêm de mães de meninos. Não pode. E a gente tá achando que a gente tá bombando, falando sobre tudo, e a gente tem que falar mesmo. Até encher o saco. Encher o saco, fala mais. Porque isso é uma coisa que me angustia. Eu tô há 25 anos. Esse ano é o ano que eu tô comemorando 25 anos de carreira. E eu escuto essa mesma coisa. A mesma pergunta. Você não faz livro de menino? E aí eu tenho livro Confissões de um Garoto Tímido, Nerd, Ligeiramente Apaixonado. Eu tenho Ela Disse, Ele Disse. Mas é isso. Então, fala sério, mãe, um menino não pode ler porque é uma menina? Qual é o grande impeditivo de um menino ler e se identificar? Por que a gente está fazendo isso com as nossas crianças, com os nossos meninos? Não pode. Sim. E isso é muito cruel, eu acho. Porque é isso, a gente fala tanto de machismo, de não sei o quê. Somos mães, somos de uma geração machista. Total. Né? Tem que a gente tem que tomar cuidado o tempo inteiro. O tempo inteiro. Sim, muito importante você falar isso. Eu me interesso muito, assim, pelo momento de virada da pessoa, né? O seu momento de virada, eita, que eu tenho esse negócio aqui, eu faço sucesso, vou ganhar um dinheiro com isso aqui. É o fala sério, mãe. É o momento em que você vende muito,
ganha dinheiro e entende que é isso que você vai fazer da vida? Quando é que você fala, nossa, esse negócio aqui... Vai dar certo? eu vou bombar. Eu acho que foi no Fala Sério Professor. Você sabe São que... quantos Fala Sério? 8. Fala Sério mãe, pai, filha, filho, amor, amiga, irmão, irmã. Ó, pai, mãe, filha, amor, amiga, irmã, irmão, professor. São 8. Tá. E quando eu fiz o Fala Sério, quando eu vi no Fala Sério mãe, eita, a coisa foi. E aí começaram a pedir Fala Sério, né? Ah, faz Fala Sério vó, faz Fala Sério não sei o que, faz Fala Sério... E aí eu entendi, olha, adolescente gosta de acompanhar, porque eu não sabia, eu fui cair nesse público, né? Eles que me escolheram, de uma certa forma. Não, de toda, foram eles que me escolheram. Então, assim, quando eu me vejo, olha, eles gostam de acompanhar uma história, vou fazer Fala Sério Professor. Mas peraí, tá vendendo desse jeito, eu tudo por um popstar também, elas querem ler mais sobre tudo, pô, deixa eu fazer tudo por um namorado, mas eu tenho que também mostrar que eu sei fazer outra coisa, deixa eu fazer Uma Fada Veio Me Visitar. E eu lembro, Tati, que eu queria tanto viver disso, de contar a história, viver da minha imaginação, que eu entendi que era um business, e a minha hora é agora. Eu vou escrever 3 livros, eu vou sentar a bunda na cadeira e não vou sair da frente do computador. E eu tenho isso. Eu sou meio, sabe, obsessiva. Eu realmente... E aí, teve um ano em que eu fiz essa maluquice de lançar Tudo por um Namorado, Fala Sério Professor e Uma Fada Veio Me Visitar. Ou seja, 2 eram continuações de uma coisa que já era sucesso e o outro era... É isso, porque eu não queria ficar conhecida, ela só faz aquilo, ela faz... Ela é a do Fala Sério. Não quero, nunca quis. Eu quero narrar na primeira pessoa, quero narrar na terceira, quero fazer capítulos alternados, eu quero brincar, eu gosto de brincar. É uma carreira que permite isso, né? Então, quando eu entendi isso, é negócio, eu quero fazer isso. É vender, é direito autoral, que eu vou ganhar de tempos em tempos... Vamos ver se dá certo. E aí, quando eu lancei o Fala Sério Professor, foi a minha primeira fila. E aí a coisa foi crescendo. O Fala Sério Professor foi o que vendeu mais? Não, mas ele veio depois do Fala Sério Mãe. Então, aí eu já tinha toda a galera de Fala Sério Mãe ávida por saber o que vinha. E aí eu caí nas graças dos professores, que são os grandes heróis desse país, né? Vamos combinar. Sim. Devo o professor muito a veio eles. depois do Mãe. Porque eu falei, eu não quero falar de nenhum parente agora. Eu quero falar das pessoas que me ajudaram tanto, que me moldaram, sabe? Que ajudaram a me educar. Eu achava ali. que o professor era o 8º. Não, o último foi o Irmão e Irmã. Irmão. E aí tinha uma filona. E foi a primeira vez que eu tive fila e aí depois, e só foi crescendo. E aí depois teve segurança, eu tive que andar com segurança. E hoje eu fico tão feliz quando eu vejo as bienais lotadas de adolescente, numa época que eu comecei... Você chega, eles berram, né? Berram. E hoje cada vez mais autores estão escrevendo para esse público. Porque é esse público, Tati, a partir do momento que o livro não tem mais ilustração, não tem mais pirotecnia, eles se sentem meio órfãos. Sim. É ali que eu pego. Hoje eu entendo como é bonito assim ver o que os meus livros fazem, porque é a hora que eles abandonam o hábito de ler, porque os livros não estão soltando mais fogos, não estão, né? E agora só tem palavra. Ela tem que me pegar muito essa palavra para eu poder ficar com ela. Exato. E hoje eu consigo te dizer com muito orgulho que eu pego essas pessoas. E eu tenho muito orgulho. E o Diário da Garota Esquisita tem feito isso. Me trouxe de volta. Eu quis escrever para esse público de novo, porque eu fui crescendo. Meus personagens estão com 18 e tal. Mas eu queria escrever para eles. Voltar para eles. Como assim eu vou fazer 25 anos e não vou fazer rima para esse povo? Como assim eu não vou falar da minha experiência de ser madrasta? Como assim eu não vou poder... E aí nasceu o Diário de uma Garota Esquisita, e que é esse livro que já é tão importante para minha carreira, que já estou fazendo o segundo e que vai vir o terceiro. Quando você fala, eu entendi que era um business, tem essa crítica que eu sofro também, e tantos escritores sofrem, que é o livro que vende muito é porque não é bom, né? Como você vê isso? Eu nem vejo isso. Você ignora completamente. Eu ignoro completamente. Eu acho que... O escritor sério é aquele que lá. Tanto o público, né? Então, todo mundo que lê a gente é burro, né? Todo mundo tem mau gosto e é burro. Então, eu também acho essa coisa tão... Esse nariz em pé nunca me pegou. Você nunca perdeu 5 minutos com isso? Nunca perdi 5 minutos com isso. Eu perco 5 minutos...
com uma coisa de uma menina que me fala alguma coisa, ai, isso aqui mexeu comigo de uma forma, e o que você não gostou? Para eu tentar entender o que fez, o que você parou de ler, por quê? Ai, porque eu achei que estava muito maduro para mim. Elas falam isso. Você tá mais preocupada com o teu leitor do que com... Do que com tudo? Com o uma resto? crítica, com um intelectual mala que vai falar alguma coisa do seu trabalho? Eu escrevo para ser lida, eu não tenho a menor vergonha, eu tenho o maior orgulho de ser lida. Maior orgulho de ser lida por um público extremamente exigente. Eu sou lida e não estava em modinha, não tinha canal em YouTube, não era influencer, não tinha nem isso na nossa época. Na minha época que eu comecei, amor, não tinha nem Orkut, entendeu? Então, assim, quando eu olho para trás e vejo que bacana que... Eu sempre falo, as pessoas perguntam para mim, agora youtuber escrevendo. Deixa! Eles estão lendo, eles estão saindo da internet, da tela, estão indo para o livro. Deixa! Por que você vai implicar porque uma pessoa é influenciadora ou youtuber e está lançando um livro? Está lançando um livro, está fazendo uma adolescente ler e um pré-adolescente ler. A gente tem que parar de ser cri-cri. A gente tem que parar de ser chato. Sim. Porque eu acho que tirou e cada vez mais. Eu fico muito feliz de ver pais e mães que falam para mim, e não é pouco que eu ouço isso. Meu filho, minha filha estava de madrugada, 2 da manhã, rolando de rir. Eu entrei no quarto para falar, sai desse YouTube, e ele estava com o teu livro na mão. Demais. Pô, eu vou ligar pra crítica, Nossa, Tati? arrasou. Você jura? Arrasou. Eu odiava ler, passei a gostar de ler por sua causa. E se hoje eu sou leitora por sua causa, gente, não tem. Isso aí vale 1000 jabutis, sabe? Sim. Isso aí vale 1000 prêmios. Isso realmente... E eu me sinto muito premiada por isso. Daí, de repente, você fala, vou escrever um para adulto também. Olha aqui que belezinha. Felicidade negociável. Eu quero até ler um aqui que eu achei tão bom. Não sou mãe. Eu nunca quis ter filho e me culpei. Um dia, apaixonada, até pensei, mas logo desisti, porque não sei. Eu era tão menina e a pressão vinha de todo lado, uma aflição, e eu era tão feliz de coração. Mas como ser feliz se não parir? Como ser feliz se eu não sentir amor por um bebê que caga e ri? E aí eu imagino que devia ter essa cobrança. Escreve para pré-adolescente, mas não é mãe. Como é que sabe de pré-adolescente? Te encheram muito saco com isso? Muito. Ó, vou mostrar aqui. E eu fico muito chateada, que eu falo, eu duvido que alguém pergunte pro Rafa Montes se ele já matou alguém pra escrever as coisas que ele escreve. Mas eu que sou mulher, entendeu? Eu tenho útero, que absurdo. Eu querer não ser mãe, né? É uma coisa, ainda mais entender adolescente. Então, assim, eu senti essa crueldade, essa pressão, porque não basta a família e a sociedade. Tinha a imprensa comigo vendendo e tendo leitores e tendo filas. Thalita Rebouças, que não é mãe, lança o 10º filho. O 10º livro. Thalita Rebouças, que não tem filhos, chega a marca de 1,5 milhão. Oi! Jura que o fato de eu não ter filho é maior do que o fato de eu vender livro no Brasil? 1 milhão, filas. Pô, sabe? Que coisa distorcida é essa? Porque eu sempre fui uma não mãe feliz. Teve um momento que as minhas amigas começaram a ter filho e eu falei, caramba, eu posso até ter talento, mas eu não sei se eu tenho vocação para dizer não, que é o que eu falo. Para não dormir, para não sair, para dizer não. Eu sou não mãe feliz por opção. E é isso, sou eu que pago o meu aluguel. Eu só quero respeito. Você tem vários filhos, os seus livros todos. Você botou... Outro dia, ontem, uma menina mandou que tem um vídeo no TikTok falando a Thalita Rebouças foi a 2ª mãe de muitos adolescentes. Eu achei a coisa mais linda. Bom. Eu acho que eu ajudei mesmo a criar. Eu tenho relatos de mães que falam pra mim o quanto os meus livros ajudaram na relação delas. Mas fora isso, você pariu muitos livros. Pari mesmo. Né? Você sabe que é um isso, parto, criar, né? gestar e criar, não precisa gestação. ser só um ser humaninho que uma cague. gestação, exato. E é uma cobrança, porque é como assim, você tá casada, feliz, tem um útero e é saudável, tem condições e não quer. Que as pessoas se ofendem, né? Que ofensivo. E aí era isso, você nunca vai ser feliz, quem é que vai cuidar de você nunca vai saber o que é amor de verdade, você vai envelhecer sozinha, e é uma pressão que eu falo, caramba, e esse livro nasceu assim,
Foi um grande desabafo meu, com todos os coleguinhas que já... Esse livro fala de menopausa, fala da sua escolha em não ser mãe, fala de lutos, né? Conta um pouco do livro. Ele fala em rimas, é prosa e verso. Felicidade negociável e outras rimas. Ele foi um desabafo. Eu sinto que eu até deixei a galerinha que cresceu comigo, que hoje está com 25 a 35, 40 anos até. Tô passando de mãe para filha, Tati, olha que coisa mais linda. E eu falei, a menopausa chegando de um jeito, foi tão cruel, em plena pandemia. Você teve vários sintomas. Eu tive vários, eu fiquei muito mal. Hoje eu fico tão feliz de ver tantos famosos aí, tantas famosas falando, e tem que falar, é que nem machismo, e a gente tem que falar, porque é muito cruel. E eu fiquei em plena pandemia, molhando o colchão de suor, e morrendo de frio depois, e não entendendo, o humor indo aqui, você numa eterna TPM. Foi muito cruel, assim, tudo. Eu tive, dos 74 sintomas, eu tive 72. Eu tô PhD em menopausa hoje, entendeu? O que você tinha? Você tinha o... Amor, eu tive tudo, desde coceira no ouvido, ressecamento de pele. Eu tive vulvodinha, que é quando a mucosa da vagina, você sabe que todas as nossas mucosas, a gente perde colágeno, não só na cara. A gente perde na gengiva, a gente perde lá, a gente perde em tudo. E aí isso causa uma coisa chamada vulvodinha, que causa uma dor quando você vai transar, amor. Então eu não perdi a libido, tava toda apaixonada, mas doía. Olha que sacanagem, é uma falta de sacanagem, né? Então, assim, E eu falei, cara, eu preciso falar para as mulheres que isso passa. Isso passa. Olha aqui, eu tô aqui, sofrendo, mas escrevendo para dividir com as mulheres da minha idade. E passa quando? Você teve que fazer reposição hormonal? Eu faço reposição. A mulher que não pode fazer reposição, esse sintoma, ele vai acompanhar ela por muitos anos? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Dureza. Isso é muita dureza. Muita dureza. Por isso que eu recomendo que se procure logo um endócrino, um ginecologista, algum profissional que tenha se especializado nisso. Nesse departamento, no amadurecimento da mulher. Não é assim. Eu ouvi de ginecologista meu da vida inteira, que eu amo. Thalita, você tem certeza que é fogacho mesmo? Porra. Cara, você não tem como confundir um calor normal de um fogacho. Não tem. Você sabe na hora, isso não é normal. Você sua de um jeito incontrolável. E o frio que vem depois, sabe aquele frio? Sim, você tá molhado. Exato. Meio, parece febre um pouco, se eu puder mal comparar. E não ou bem dorme, comparar. fica péssima você porque não dormiu. dorme, eu tive insônia, amnésia, perda de cabelo. Gente, foi assim... Porradão, atropelada por um trator. E nova, né? Você tinha 45. 45. Então, assim, eu tenho humor, eu consigo rir de mim mesma. O que teve de mulher, Tati, que me para na rua, o que tem, e que fala, eu procurei meu médico por causa das suas rimas no Instagram, por causa do seu livro. Acha onde menopausa aqui pra ler pra gente? Deixa eu ver. É um calor dos infernos, do nada. Dura pouco, mas você fica noiada. Juro, 10 graus lá fora e você só quer ficar pelada. Na feira, na fila do pão, é uma chaleira em ebulição. Suor escorrendo pelas costas, chega até a molhar o colchão. Aí, coitadinha, mas já? Olha, sinceramente, por favor, vai se catar. Minha vida acabou de começar. Tô mais leve, menos ansiosa. Mesmo com os hormônios berrando, tô resplandecente e muito gostosa. E por aí eu vou, porque é isso, assim, a gente perde colágeno, mas a gente ganha em tanta coisa, a gente ganha em sabedoria, a gente ganha, assim, eu fui perdendo a ansiedade, sabe aquele meme da discussão que você, antes de você rebater, você pensa, paz, e aí você fica quieto, e aí... Isso veio, mas no meio desse turbilhão de hormônio? Veio, porque eu tô envelhecendo, eu tô amadurecendo. Então, isso tudo está acontecendo, mas tem coisas boas, por outro lado, acontecendo. E esses músculos todos aí? Você sempre foi assim? Não, nunca fui. Mas a malhação na pandemia, ela me ajudou muito. Porque eu comecei a malhar online, eu pirei muito na pandemia. Sozinha. E a malhação me deu a tal da... Aí eu acho que foi a primeira vez que eu vi que a tal da endorfina me dava uma felicidade que me fazia despirar um pouco.
E hoje eu malho, porque é isso. Como eu não tenho filhos e ninguém para cuidar de mim, ó, coitadinha, que eu nunca acreditei Ela vai nisso. precisar dos próprios músculos. Eu vou precisar dos meus próprios músculos para ir ao banheiro, para, né? Então, assim, eu realmente entendi e eu sou muito preocupada com a saúde, sabe? Eu adoro fazer exame. Quer me deixar feliz me pedir exame. Eu também, aquela manhã toda que você faz o check-up, eu fico feliz. Eu adoro. Então, a malhação me ajuda. Então, agora eu malho de segunda a sexta e tô gostosinha mesmo. Tá assim. gostosinha mesmo. Tô sim. Melhorou? Você tinha dor no corpo que melhorou? Tinha, eu tenho uma hérnia aqui, L1, L2, ó. Eu tenho também. Bonitinha. E melhora tudo. Melhora tudo. Eu realmente melhorei tudo. Porque você entende que depois de uma idade você vai ter dor, malhando ou sem malhar. Sim. Só que malhando você acaba tendo menos. E fica mais gostosa. E fica mais gostosa. E fica com saúde, os exames, sabe? Eu gabaritei. E você tem saco, todo dia uma horinha, 1h30. Todo dia. E o que você faz? Você tem uma personal que vai na sua casa? Eu tenho uma personal e tem também um personal que eu soco ele, que é excelente. Eu recomendo boxe para todas as pessoas. Isso é muito bom. Eu vi uma entrevista você contando que você viveu de uma só vez 3 lutos: pai, madrinha e avó. Como? Isso foi quando? Faz 3 anos, assim. Eu perdi o meu pai, depois a minha avó madrinha. Que daí também foi antes desse Escrevi livro. tudo aqui. Tá. Escrevi tudo aqui. Eu me curei muito dos lutos. Cada rima que vinha, eu me curava um pouco. E um dos meus melhores amigos que morreu fazendo cirurgia bariátrica no momento pós-Covid, segunda onda, o hospital, ele tossiu, abriu o ponto, não tinha UTI. Ah, ele pegou a Covid depois da cirurgia? Ele não pegou Covid, ele, por conta da Covid, não tinha UTI para ele. Ah, entendi. Então, ele teve uma infecção generalizada e morreu. Nossa. Então, foi pai, avó, madrinha e um grande amigo. A minha avó era avó-madrinha. Ah, entendi. A Nininha. E um grande amigo. Então, assim, olha... No mesmo ano? Foi assim, 6 meses de diferença cada um. Foi... E até hoje dói muito, assim, sabe? Eu tava lembrando dele ontem, na casa desse amigo que eu tô. Ele era uma pessoa muito especial, assim, sabe? E quando você experimenta a morte, assim, de um amigo, né? Uma pessoa que tinha a minha idade, que estudou comigo e que você não tá preparado. A gente não tá preparado pra morte nenhuma, né? Eu tô com Veríssimo, morreu uma grande sacanagem, eu odeio, não lido bem. E perder meu pai, minha avó e um dos meus melhores amigos foi... E também me fez ressignificar muita coisa, essa coisa da tal da paz, de entender o que eu quero para mim, o que eu não quero, o que eu quero comprar de discussão, o que eu não quero, o que eu entendo. Ah, isso aqui eu vou deixar passar. Se essa pessoa não quiser mais ficar perto, vai com Deus, sabe? Porque é isso. O amadurecimento me trouxe muito isso, esse entendimento do que é paz. Eu acho que eu nunca tive essa percepção tão clara. A gente recebe, né? A gente dedica muito, saúde e paz. Nunca entendi direitinho o que era até chegar na idade que eu tô e entender, paz é isso, caramba, é mó legal mesmo. Não quero entrar nessas brigas todas. Não quero. Esse monte de ataque de internet, você nunca caiu em nenhum? Você não tem hater? Não, eu tive hater na época das eleições. Sim. Eu tive hater quando eu publiquei o show da Madonna. Eu fiquei muito surpresa, eu perdi 6 mil seguidores. Por quê? Porque a Madonna, ela se masturba no palco, né? Acho que ninguém sabia e que ela faz isso, ela começou agora, 6 né? 6 mil? Já vai tarde. Porque, assim, a Madonna é uma das que eu acho que eu e muitas mulheres, a gente deve muito ao que essa mulher abriu aí quando tudo era mato, né? De caminho. Então, quando eu vi que eu tinha 6 mil seguidores que se magoaram por eu ter... Porque ela fez uma releitura da cena da masturbação, eu tava lá em Copacabana, eu fui ao show, eu sou fã, e parece que agrediu muito as pessoas, eu ser fã da Madonna e admirar aquilo ali. E é isso. Poxa vida, que pena, não gostou de eu ser fã. E gente até que eu conheço de muito tempo, é um absurdo. Ela escreve para adolescentes, então ela não pode fazer sexo. Não posso. Tá proibido aí, gostar de Madonna, fazer sexo. É isso. E você também teve um grande luto que foi uma separação, né? Você ficou casada 18 anos. E me separei com 40. Ai, foi um marco ali. Foi. E aí é aquele momento. E agora? Sei flertar?
Se Que é beijar aí na que boca, sai a série que é você daí escreveu que pro sai a Globoplay. série. Conta um pouquinho da série. A série se chama Juntas e Separadas, porque quando eu me separei, eu me vi conhecendo mulheres que hoje são mais minhas amigas do que amigas mais antigas. Olha que coisa, né? Porque o entendimento do luto, só a mulher que se separou entende, a outra mulher separada. Sim. Isso eu entendi. Que quando a mulher, uma amiga minha falou, você acha que você chegou no fundo do poço? Vai ter mais, tá? E foi tão bom ela me preparar para isso, porque teve. Porque você acha que já tá boa, né? Nossa, acho que foi a coisa mais difícil que eu já fiz. Por isso que eu gosto muito de ouvir alguém falar sobre esse luto, porque é muito Difícil. E não depende de quem quis, e não depende se você separou bem ou mal, não é sobre isso. Ninguém casa querendo separar, ok? Todo mundo sabe essa máxima. Mas é um luto. Você vive com uma pessoa e você perde aquela ideia daquela vida, né? Você perde amigos, você perde. E essa rede de mulheres me fez entender não só a importância da tal da sororidade, como me fez ver que, assim, as minhas amigas começaram, pô, você podia escrever sobre isso, você podia escrever sobre isso. Aí eu comecei a escrever um livro. Falei, cara, eu não quero livro. Foi aí que eu falei, eu quero que isso seja a minha primeira série. E aí eu comecei a escrever. E estreia. E é sobre esse momento em que separa e não, quando é que eu vou beijar de novo? Separa com 40 anos, sem certeza de nada. Porque com 40 você acha, pô, 40 eu tô estabelecida. O casamento é isso, agora é daí pro resto da vida. Só que não, quem foi que disse? Não, tá só começando Eu, tudo de por novo. exemplo, ouvi a vida inteira que a vida começa aos 40. Eu com 50, prestes a fazer 51, tô achando que começa aos 50, porque eu nunca tive tão feliz e com tanta coisa boa se realizando e com tanta energia. Então, eu acho uma crueldade também colocarem a mulher nesse lugar de ter que achar que tem que ter um parceiro para ser reconhecida, para se colocar em sociedade, sabe? Então, eu escrevi 4 personagens, cada uma com a sua questão. Falei muito da coisa que eu queria muito falar, né? Ver o meu pai adoecendo foi muito cruel para mim. Ele era um cara muito ativo do samba, do carnaval. E, de repente, Parkinson, Alzheimer, sabe? Que idade ele morreu? 82. Então, eu tenho uma das personagens que lida com o pai doente, porque é uma coisa que a gente não vê muito no audiovisual, né? Ninguém avisa pra gente como é que vai ser quando os pais envelhecerem. Ninguém conta pra gente como é que é. Então, eu falo sobre isso na série. Eu falo sobre mães abusivas, que eu também já comecei a falar na minha obra, no Confissões de uma Garota Linda. Tem uma mãe gordofóbica que estimula o transtorno alimentar da filha. Essas coisas eu falo assim, caramba, já que eu tenho esse dom e essa escuta, e agora saiu dos livros e está no audiovisual também, eu achei que esse assunto era um assunto que o audiovisual não tem como, Tati, atinge mais gente, né? Sim. Então, era no audiovisual que eu queria falar com essas mulheres que, ó, tá tudo bem. A vida não acabou, foi só o casamento que acabou. Só vai começar tudo de novo. Só vai começar tudo de novo. E aí você conhece Renato. Conte de Renato. Aí, quanto tempo depois da separação você conheceu ele? Eu conheci muito depois, porque logo depois da minha separação, eu entrei num relacionamento que eu fiquei quase 3 anos e que não foi um relacionamento saudável. E depois de 18 anos num relacionamento legal, eu me enfiei num... Você é amiga do seu marido de 18 anos, do seu ex-marido? A gente não tem uma relação, eu não tive filho, né? Assim, a gente não se odeia, mas eu não tenho uma relação com ele. Não fiquei amiga. Mas foi uma relação boa? Foi uma relação ótima. Eu devo muito a ele, devo muito a essa relação, sabe? E esse de 3 anos não foi boa por quê? Porque era abusivo e eu não dava nome aos bois. Eu entendi o que é viver um relacionamento isso é muito louco. tóxico. Como que uma mulher como você cai... Exato. Né? Porque você... E por que a gente fala isso? E no Traição Entre Amigas, que vai virar filme agora, o Bruno Barreto que dirigiu, ele falava isso. Porque eu boto isso no livro, eu escrevi com 25 anos. A menina volta pro cara, mas essa não combina. Eu falei, combina. Eu vivi isso. Eu e muitas mulheres. Né? O livro da Ana Paula Araújo, a gente vê cada vez mais. A gente não é sobre ser inteligente, não é sobre ter inteligência emocional. É sobre buracos. É sobre Você estava o muito que carente. a gente... Eu não sei. O que buraco que eu queria catar
foi muita terapia para eu poder entender, caramba, isso é tóxico. Quando tá mais ou menos, eu não posso fazer isso, quando tá bom, e quando tá ruim é assim mesmo e passa. Tá errado. Grito, tá errado. E não, eu ia passando. Isso aqui tá errado. Tinha isso? Falava assim com você? Ele falou coisas bizarras e que eu transformei em arte, que tá na série, que eu não vou falar para não dar spoiler. Mas que bom, sabe, assim, que eu, por um lado, vivi isso e consegui largar, que é outra coisa que eu posso falar pra mulher, tudo certo, você ser inteligente, bonita e gostosa e cair nisso. Porcaria. Porque tá tudo bem, é a vida. E você vai aprender alguma coisa dessa porcaria, mas você tem que sair. Você tem que entender que não tá certo. Mas não tá tudo bem ficar. Não tá tudo bem ficar. E por isso que a gente não pode deixar de falar isso. E aí eu precisei ficar 2 anos e meio sozinha. 2 anos e meio sem peguete. Pegando pessoas, né? Peguei bastante. Pegou legal. Peguei bastante. Peguei tanta gente que depois tive que ir pro sul, né? Ela esgotou o Rio de Janeiro. Esgotei o Rio de Janeiro. Mas eu fui muito feliz nesse momento de pegar sem criar vínculo. Eu fui muito feliz nesse momento de criar amizades. Eu tenho grandes amigos, né, que eu peguei e que viraram amigos. E que eu posso poder... Que legal! Eu tenho essas pessoas que fazem parte da minha história e que foram importantes ali, sem vínculo, mas que tiveram aquela importância, aquele momento. E aí, quando eu conheci o Renato... Como foi que vocês se conheceram? Foi na casa da ex-sócia dele. E você estava lá em Porto Alegre? Eu estava eu tava gravando The Voice Kids ainda, pós-pandemia, e querendo escrever uma série sobre psicólogos. E aí ela falou, poxa, o meu sócio tá aí, tá do sul, tá lá em casa, não quer ir lá em casa para você fazer pergunta e tal. E aí eu vi, ele tava recém-separado, eu tava pegando gente. Ele era bonitão. Bonito, olhei ali e falei, vou ali. Fui. Achei que ia ser só uma... Entendi, mano. Mas tô aí. Mas tá lá, 5 anos. 5 anos. O cara já mudou pro Rio. Total. E não, agora eu não quero mais não. Eu achei muito interessante que ele ensina regulação emocional. Ele dá umas reguladas emocional em você? Dá, coitado. Não deve ser fácil. Como que é? Como que é o trabalho dele? Ele é muito legal. Ele é psicólogo. Ele é psicólogo e ele é uma referência em tratamento de saúde mental de crianças e adolescentes. Olha que curioso. Demais, olha. Ele, como eu, quando a gente se conheceu, ele tem 25 livros publicados. Eu também, na época que a gente se conheceu. E a gente trabalha com adolescente. E rendeu tanto que a gente lançou Falando Sério sobre adolescência. Porque toda noite a gente ia conversar. E ele fala como que com a minha arte, ele fala muito do como a arte é terapêutica. De como a ficção consegue mexer mais profundamente até com uma pessoa do que um terapeuta ali, de fato, de um psicólogo. Porque... ele consegue se colocar no lugar do personagem. Então, de uma maneira muito intuitiva, eu venho ajudando muita gente há muitos anos. E ele, de maneira técnica, tem ajudado pessoas. Então, esse encontro foi muito legal. Todos os meus livros, desde antes dele, já estou colocando o papel da terapia num lugar que eu acho muito necessário. E no Natalício, a vontade idiota de agradar todo mundo, é Renato, o terapeuta dela. É uma menina que quer sair do armário para a família, não sabe como contar, pede para os pais para colocarem ela na terapia, para ela se entender e entender como ela vai dizer isso para a família. E é uma homenagem a ele. E aí você se tornou madrasta? Me tornei madrasta. E como foi? Foi muito louco, né? Por essa coisa de não ser mãe, por não ter vocação, né? E me ver com um de 5, outro de 15. E foi muito legal, Tati, porque quando meu pai se separou, pouco tempo depois, ele conheceu a Márcia. Eu devia ter... Pouco tempo depois, não, mas eu me lembro dela ali com 7, 8 anos, fazendo de tudo para odiar ela. Ela fazia... Eu fazia você fazendo de tudo para odiar ela. Porque eu não podia trair minha mãe. Eu não podia gostar da namorada do meu pai. E ela, hoje, é uma grande amiga minha. A gente se fala quase toda semana. Ela se separou do meu pai, mas ela
estava com ele até o finzinho, sabe? É uma grande amiga dele. E ela foi um grande exemplo de madrasta. Ela era a madrasta que eu quero ser para os meninos. Então, eu tive uma boa escola com a Márcia. Então, quando eu me vi ali, eu falei para o pequeno... O adolescente me amava porque, imagina, eu fazia vídeo para as amigas dele que gostavam de mim. Já foi mais rápido. Já foi tranquilo. E o pequeno... Ele tinha lido você já? Ele não, mas as amigas... Então, foi muito... E a gente se dá muito bem, eu e o mais velho. E o mais novo também a gente se dá muito bem. Mas eu me lembro de falar para ele uma coisa que eu coloco na Garota Esquisita. Você não precisa me amar. Tira esse piano das suas costas. Do mesmo jeito que eu não preciso te amar. O que a gente precisa é se respeitar. A gente precisa se respeitar e entender que a gente tem um grande amor em comum, que é o seu pai. E que nada é mais importante para ele do que você. Então, a gente não tá aqui para competir. E isso foi muito importante para mim, sabe, Tati? De falar para ele. Amor é uma coisa que a gente constrói. Não é porque eu amo seu pai que eu tenho que te amar. E não é porque seu pai me ama que você tem que me amar, cara. Sim. Mas respeitar, a gente precisa se respeitar. Isso você falou logo no começo. E aí, como foi indo? Hoje em dia tá ótima a relação. Hoje em dia tá ótimo. Eu realmente gosto muito daquele garotinho. Você tem saudade? Tenho saudade, adoro. Ele tá com quantos anos? Ele tá com 10. E adoro brincar com ele, adoro estimular ele. Eu acho que eu faço a diferença na vida dele. O que eu pego de todas essas feiras que eu vou, estão lançando livro, eu peço para autografar para ele, livros infantis, sabe? Assim, eu sonho mesmo, assim, de um dia ele, sabe, quando ele se formar, sei lá, dele ter essa percepção, sabe? Do quanto, assim, hoje se ele pega um livro para ler, ele tá lendo o Diário de um Banana. Eu acho que eu tenho muito de culpa nisso, porque eu fui dando os livros para ele, lendo com ele, aí depois ele vai ler com o pai. Ele é muito grudado com o Renato. Mas eu tenho isso, eu tenho muito essa vontade de ser uma boa referência para ele e pro mais velho, sabe? Eu quero muito ser amiga deles, eu me coloco nesse papel. E, ao mesmo tempo, né, quando eles vêm para o Rio, quando eles vão para o Rio e ficam lá em casa, e quando eu estou muito no Sul também, é uma família, claro, sabe? Então, assim, e o Renato, ele tem essa coisa. Você é minha mulher, a gente tá junto nessa, né? Não é o pai e a mãe só que educa, a sociedade, né? As nossas crianças têm cuidadores, sabe? E o pai que fala, não, só eu que digo aqui o que ele pode e não pode, não entendeu nada. Não, você nem ia aguentar, você nem ia querer. E é isso, eu acho muito saudável, assim. E eu gosto muito de ser madrasta também, sabe? E ao mesmo tempo que eu amo ser madrasta, eu sigo muito feliz com a minha escolha pela não maternidade, porque durante muito tempo eu ouvi de mulheres, claro, você não tem medo de se arrepender? Que hoje essa pergunta mudou, né? Essa pergunta de 30 mas você congelou, né? Como se congelar óvulo fosse uma coisa tranquilona, zero invasiva, zero facinho, dolorida, fácil e barata, né? Hormônio, é de graça. É de graça. Então, e eu falo, parem de cobrar isso, parem. Porque hoje, eu sempre falei, se um dia eu me arrepender, eu adoto. Mas o Renato, quando ele me conheceu, ele falou, você tinha que responder, eu não tenho medo de me arrepender. E você não tem medo de se arrepender de ter tido? Né? Porque a pergunta é tão... a pergunta é tão absurda quanto. Não é? Porque não é da conta de ninguém. É, exato. Conta de você em Hollywood. Muito sensacional. Suzana Pires, né? Que te mandou um beijo. Maravilhosa. E que a Suzana é a grande incentivadora das minhas rimas. Quando eu comecei a inventar esse negócio de fazer rimar, eu mandava para ela. Eu lia e mandava para ela. E aí virou livro. Aí virou audiolivro. E aí virou Instagram. E aí eu falei, como é que pode eu não fazer rima para minha galerinha que me abraçou? Se hoje eu consegui tanta coisa por causa dos livros, como assim eu não tô mostrando para eles essa minha faceta? E aí eu comecei a escrever a Carol, uma menina que sofre bullying, que está na 4ª escola, que a mãe fala para ela largar o celular, mas a mãe tá sempre assim, passando para cima. O pai não consegue encontrar as palavras para conversar com ela e vai mudando de assunto. E
ela passa por uma separação e tem a madrasta com quem ela tem que conviver, e eu pude falar disso, dessa vontade de odiar uma pessoa que você, na verdade, está absolutamente apaixonada. Que eu vivi isso com a Márcia e que é muito lindo de estar vendo essa resposta. Aí eu mandei tudo para Suzana. Suzana leu e falou, amor, acabei de conhecer uma mulher aqui que quer fazer uma história para essa... Perfeita. Não tá, eu imito bem, né? Para essa galera. Aí tá, marcou a reunião. Amor, terminou a reunião, as gringas elas ficaram tão loucas com o livro, e elas perguntaram, onde é que a gente assina? Eu... E isso tudo foi, sei lá, 9 meses entre idas e vindas de contrato, e é isso. Agora uma produtora muito bacana de Hollywood, comprou os direitos dessa história para, assim como no Brasil, correr atrás de streamings e tal, para produzir o que vai ser não só a minha primeira história nos Estados Unidos, no audiovisual, como vai ser o meu primeiro livro a ser publicado nos Estados Unidos. The Diary of a Weird Girl. E é isso, eu vou ser roteirista, o roteiro final é meu. E é um grande desafio, e é quando eu falo a vida começa aos 50. É da gente, olha que bacana. Sim. Eu com 50 vivendo uma outra realidade, eu estava acostumada, vivi a minha primeira série brasileira aqui. E agora eu tô tendo reunião, sala de roteiro com gringo. E que legal. Muito legal. Que bacana, sabe? Saber que, essa coisa de saber que nunca é tarde, nunca vai ser tarde. Para você começar, para você ser feliz, para você fazer, para você tirar um sonho da gaveta. Vamos para o nosso momento dica. Eu vou dar a dica de uma animação que eu vi na Amazon Prime. Eu vi com o meu namorado e é uma animação muito bacana para adolescente. Ela se chama Look Back, é de 2024, é japonesa. É a história da Fujino, ela está no 4º ano da escola, desenha super bem, publica uma série de tirinhas no jornalzinho da escola. Aí todos os colegas e todos os professores amam, ela é super popular por causa dessas tirinhas. Mas um dia ela descobre que uma outra aluna que nunca vai para a escola, que é uma menina reclusa, que chama Kiyomoto, ela quer publicar um mangá no mesmo jornalzinho. E os desenhos dessa menina reclusa são muito melhores. E a primeira fica tomada de raiva, de inveja, de ódio, depois se torna a melhor amiga dela, e não vou dar mais spoilers, mas a paixão pelo mangá une essas duas adolescentes, e ela, enfim, é lindo, lindo, lindo. O diretor da animação se chama Kiyotaka Oshiyama, e ele também faz o roteiro, faz o design dos personagens do filme, e é a adaptação de um mangá de Tatsuki Fujimoto. Dá uma diquinha pra gente de livro, série, filme. Olha, a gente estava falando dele e falamos de relacionamento tóxico. Eu vou falar do lançamento do Renato, que é um labirinto chamado Família, que eu li assim numa sentada só e fiquei muito orgulhosa dele abordar esse tema, porque a gente tende a achar a família é sempre sagrado, a gente tem que superar tudo, porque a família. Sim. E existem relacionamentos familiares tóxicos, existem mães tóxicas, irmãos tóxicos, pais tóxicos, e a gente tem que normalizar o rompimento com essas pessoas em prol da nossa saúde mental. A gente falou aqui de relacionamento amoroso, e eu acho que a gente tem muito que falar sobre relacionamentos tóxicos em família, e estou aqui fazendo propaganda do marido. Muito bom. Mas é porque é verdade, eu interessante. realmente acabei de ler e fiquei muito orgulhosa dele, porque ele conta relatos, assim, de pacientes, que ele não coloca o nome, claro, mas, assim, que foram abusados pelo pai e que a mãe ficou do lado do pai, abusados sexualmente falando. Mas é seu pai, e a irmã e o irmão, não, você não vai se romper com o papai por causa disso. Como se o pai tivesse tirado um bife da unha dela, entendeu? Fazendo unha. Estamos falando de um abuso sexual. Então, assim, não. A gente tem que romper, sim, com todo e qualquer laço tóxico que faça mal pra gente. Muito, muito importante, muito bom. Amor, você... tudinho. Ai, maravilhosa, gostei muito. Eu também, cara, Você vamos falou- ser amiga. Vamos ser amiga, vamos agarrar esse amor aí Vamos, de uma por vez. favor, adorei. Gostei demais. Obrigada. E ó, eu tô lendo o livro dela, já tô dormindo com ela. Eu vou Boa, e pegar eu o aqui, autógrafo ó, agora. ganhei os meus livros. Até semana que vem, gente. Obrigada. Qual?